Oi, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 25 de novembro, e no episódio de hoje a gente precisa falar de um acontecimento raro no Brasil. Os juros estão tão altos, mas tão altos, que até os bancos estão reclamando. Sim, os mesmos bancos que sempre dão um jeito de sair ganhando, agora estão tomando calor lá na tesouraria, e a culpa é da Selic em 15%. Vamos explicar por que o casamento entre crédito e depósitos entrou em crise, como que Santander, Itaú e Banco do Brasil estão tentando se proteger e por que até a poupança entrou nessa história. Notícia bem curiosa aí da Bloomberg News pra gente discutir e também vamos falar do assunto que parou Brasília no fim de semana, a prisão de Jair Bolsonaro. Depois da história do monitor de tornozelo, do ferro de solda e de uma suposta paranoia induzida por remédios, o STF formou maioria para manter o ex-presidente detido. A gente te conta o que aconteceu, o que ainda pode acontecer e como que esse episódio mexe com a política brasileira, especialmente com a eleição de 2026. Então, lembrando só que você pode seguir nosso podcast, é só entrar no nosso perfil, colocar para seguir, assim você fica sempre atualizado do que acontece no Brasil e no mundo. Depois do rápido recado do nosso patrocinador, a gente começa o episódio. Este episódio da Estratégia do Dia é patrocinado pela Deel. Está procurando expandir a sua equipe globalmente? A Deel é a plataforma em que mais de 35 mil empresas confiam para gerenciar contratações e folhas de pagamento globalmente, garantindo conformidade legal em mais de 120 países. Simplifique sua expansão e o gerenciamento de equipes internacionais com a Deel. Visite deel.com/estratégia. Para ficar mais fácil, eu vou soletrar para você. DEEL.com/estratégia ou acesse o link na descrição e descubra como a Deel pode se tornar a sua plataforma de gestão de talentos para sempre. Então vamos lá, hoje a gente precisa falar de mais uma vítima dos juros altos no Brasil. E calma, não é você, não é seu cartão, não é a parcela do carro. Dessa vez quem sofreu foram os bancos. Sim, os bancos, aquelas instituições conhecidas por nunca perderem, elas perderam. Pelo menos na tesouraria, tá? Os 4 maiores bancos de varejo listados na bolsa tiveram uma queda de 12,4 bilhões de reais nessa linha só nos 9 primeiros meses do ano. E por que isso aconteceu? Olha, porque a Selic está em 15% desde junho, que é o maior nível em quase 2 décadas. Ou seja, juros tão altos que até os bancos olharam e falaram: gente, assim fica difícil trabalhar. E o problema tá num detalhe que parece simples, mas vira caos no Excel dos bancos. Um descompasso entre crédito e depósitos. O que acontece? A maior parte do crédito no Brasil é pré-fixado. Tipo quando você fecha um preço com o mecânico e depois descobre que ele se arrependeu, mas já era. Já a maior parte dos depósitos paga juros que variam com a Selic. Então, quando a Selic sobe, o custo para os bancos pagarem esses depósitos explode. É aquele casamento lindo, maravilhoso entre carteira de carro, financiamento imobiliário e tudo mais. Vira divórcio aí litigioso. Como explicou Alexandre Albuquerque, analista da Moody's, abre aspas, quando os juros sobem, aumenta o custo de captação. E depois, quando os bancos rolam as carteiras, tem uma reprecificação. Fecha aspas. Traduzindo, tirando aí um pouquinho do economês, subiu a Selic, os bancos tomam calor. O Santander Brasil, por exemplo, teve 1,98 bilhão de reais de resultado negativo na tesouraria nos 3 primeiros trimestres de 2025. Isso depois de ter ganho 916 milhões de reais no mesmo período do ano passado. O CEO, Mário Leão, disse que poderia ter sido pior se eles não tivessem montado um hedge. Ou seja, até o Santander está fazendo seguro contra o Brasil. O gráfico mostra aqui para a gente de forma bem clara que os bancos brasileiros estão apanhando da Selic de 15%. As barras laranjas de 2024 são as maiores para todos os bancos. Já as cinzas de 2025 elas despencam. No Banco do Brasil o ganho cai pela metade, no Bradesco praticamente some e no Santander vira prejuízo. Ou seja, juros muito altos por muito tempo acabam machucando até quem costuma ganhar dinheiro com juros. E tem mais, tá? A sensibilidade dos bancos aos juros aumentou nos últimos 5 anos. Mas por quê? Você se pergunta. Mais linhas de crédito com tetos de juros, tipo cheque especial. Essa é a resposta. O fim do overhedge, aquela proteção cambial que os bancos faziam e que gerava lucro quando os juros subiam. Esse overhedge morreu entre 2021 e 2022, deixando muita gente órfã do mercado financeiro. Lá em 2022, no aperto monetário, Santander e Bradesco levaram tombos enormes por conta disso. Então, desde então, os dois vêm tentando se proteger nos balanços. E o Santander só começou um hedge novo agora, em setembro de 2024. A expectativa é que isso ajude ano que vem. Ou seja, ainda não respira. E o vice-presidente financeiro, Gustavo Alejo, foi sincero. Abre aspas. Se a Selic cair mais rápido em 2026, ajuda.
mas não estamos contando com isso, fecha aspas. Agora, o problema fica ainda mais caro quando os bancos têm operação internacional. O Itaú, por exemplo, protege o seu balanço contra a variação cambial, porque tem capital alocado no Chile, na Colômbia, etc. O custo de fazer isso dobrou no último ano por causa da diferença de juros entre esses países e o do Brasil. Mesmo assim, o Itaú dobrou o guidance da área de mercado para até 3,5 bilhões de reais em 2025. E o CEO, Milton Maluhy, segue naquela vibe confiante. A nossa margem com o mercado é muito forte, segundo ele. O Itaú tá tipo aquele meme do cachorrinho no meio do incêndio falando "This is fine". E tem um Banco do Brasil também, que também registra resultados internacionais na tesouraria graças ao controle do banco argentino Patagônia. Mas o grande problema para eles está nos depósitos. Com juros altos, a galera foge da poupança, que sempre foi a base barata de captação do BB. BB é Banco do Brasil, não falando de nenhuma criança. Aí o banco tem que recorrer a depósitos a prazo, que custam mais caro. Como disse Albuquerque da Moody's, abre aspas, o nível mais elevado da taxa de juros faz com que a poupança fique menos atrativa, fecha aspas. Ou seja, ninguém vai deixar dinheiro parado rendendo quase nada quando a Selic paga 15%. Você tem alguma coisa na poupança? Eu duvido, mas comenta aqui. Nem sua avó deve ter. No fim das contas, a gente está vendo algo raro. Um Brasil tão caro, mas tão caro que até os bancos estão sofrendo. E olha, se até os bancos estão no prejuízo, eu não quero imaginar o que acontece com o resto de nós. Bom, vamos falar sobre o caso que não tem como não falar. Ontem, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter Jair Bolsonaro na prisão. A decisão veio de um painel de ministros que supervisiona o caso. 3 deles votaram nesta segunda-feira para confirmar a ordem do ministro Alexandre de Moraes, que no sábado terminou a prisão preventiva do ex-presidente. A votação ainda continua, mas a maioria já está formada. Bolsonaro foi detido no sábado de manhã, depois que surgiram suspeitas de que ele estaria planejando fugir para alguma embaixada estrangeira. Segundo o processo, ele teria adulterado o monitor de tornozelo que era obrigado a usar. E bom, caro ouvinte, esse episódio se soma ao histórico recente. Bolsonaro foi condenado em setembro por planejar uma tentativa de golpe depois de perder a eleição de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desde agosto, ele cumpria prisão domiciliar. Então, com a nova ordem, o ex-presidente, que deve começar a cumprir sua pena nas próximas semanas, foi levado para uma cela especial na sede da Polícia Federal em Brasília. E no meio de tudo isso, houve mais um capítulo inusitado. No sábado, as autoridades divulgaram um vídeo em que Bolsonaro aparece dizendo que levou um ferro de solda ao monitor de tornozelo por curiosidade, segundo ele. Já no dia seguinte, durante a audiência de custódia, ele afirmou que mexeu no dispositivo durante um ataque de paranoia induzida por medicamentos. Segundo ele, chegou a ter alucinações de que havia uma escuta escondida dentro do monitor. Os advogados contestaram a ordem da prisão no fim do dia. A defesa também vem tentando convencer o STF a deixá-lo cumprir a pena em casa. Na semana passada, eles argumentaram que Bolsonaro, hoje com 70 anos, tem saúde frágil, incluindo um diagnóstico recente de câncer de pele, e por isso deveria permanecer em prisão domiciliar. Moraes negou o pedido no sábado, mas os advogados ainda podem recorrer. E esse episódio da adulteração do monitor vai pesar na avaliação final dos ministros, embora a idade e condições de saúde também entrem no cálculo. Essa prisão marca mais um passo na queda política acelerada de Bolsonaro, que há 7 anos saiu do baixo clero do Congresso para a presidência impulsionado por um sentimento anti-establishment. Agora sua detenção bagunça ainda mais a busca pela liderança da direita na corrida presidencial de 2026, que é uma disputa que já estava indefinida, vale lembrar. E acontece justamente no momento em que Lula vive uma fase política favorável, especialmente depois que os Estados Unidos suspenderam tarifas impostas durante o governo Trump para tentar ajudar Bolsonaro em meio aos seus problemas legais. Lembrando que essa é uma suposta acusação dos motivos de Trump. Todo esse caso tem origem na investigação sobre a tentativa de insurreição de 8 de janeiro de 2023, quando milhares de apoiadores do ex-presidente invadiram prédios federais em Brasília, pedindo uma intervenção militar logo após a posse de Lula. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lohian Queiroz. Bora ler aqui os comentários do episódio passado. A Isabel comentou: não conhecia mesmo esse bloco político primo do BRICS. Valeu aí, Alan, vou pesquisar mais sobre. Boa, Isabel. O Yara diz: você estava falando a data no início dos episódios? Eu tava, e eu vou voltar agora, eu tinha esquecido. João Gabriel diz: case de sucesso, Milei e Argentina na mesma frase não dá. Carmen Crispin diz: eu acho que essas reportagens relatam um momento político. Se o Trump cria problema para a chamada direita, tem que ser falado, só isso. E Marcelo Lima comentando: Alan, de novo deixando os comentários de fora do episódio? Olha só, Marcelo, eu tô lendo aqui, hein?
Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo episódio. Até lá, big beijos.